Violet Evergarden, episódio de número 9 saiu finalmente e sinceramente foi um episódio que ao mesmo tempo me surpreendeu e me decepcionou um pouco justamente por conta das poucas coisas gigantescamente relevantes dentro da obra que até então vinham acontecendo em grande frequência. Só que, sinceramente, o episódio foi muito bom, foi muito bem feito e eu gostei bastante. Eu acho que ele sim merece ser comentado, foi um episódio muito bonito, foi um episódio que eu gostei bastante, então vamos lá para os comentários. Primeiramente, já destacando a direção e a trilha sonora desse episódio que estavam incrivelmente bem feitas, cara. A direção realmente caprichou nesse episódio, estava um episódio muito bem montado, sabe? Você sentia uma graciosidade nas cenas, você sentia todo um esquema muito bem feito para aquela cena, sabe? Você sentia que aquela cena realmente havia um esforço por trás daquilo só pra colocar um detalhe bem feito naquela cena, sabe? Você sentia isso. E, cara, realmente a direção trabalhou muito bem aí. Além de que também foi um episódio focado no recomeço. E recomeço, eu digo, é basicamente o reinício da Violet como humana, né? Ela tá deixando de ser só essa arma que dependia do Gilbert, né? Que dependia do major dela, pra ser uma humana que tem sentimentos, uma pessoa normal, alguém que se importa com os outros e alguém que não está ali só pra matar as outras pessoas. Alguém que sabe como viver, alguém que sabe como sentir, alguém que sabe como ser humano. E no caso é basicamente o que a Violet tá sentindo agora. Então é bem interessante ver isso, né? Um episódio inteiro ele é focado ali nesse recomeço e tal, nessa coisa da Violet ser humana e não ser apenas uma arma. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos ao início aí do episódio, que basicamente teve ali a explicação de como é que o Gilbert tava todo ferido naquela cena da escada lá no início da temporada. No caso, basicamente mostra como ele levou tiros e tal, a granada lá e não sei o que mais. Ok, só que a cena da escada por completo, com todo um contexto que a gente já tinha ali da batalha e tal, aquela coisa da batalha final, de basicamente ser a batalha que os dois exércitos iam se colidir e basicamente a guerra ia acabar a partir dali. E, cara, a cena da escada, ela é muito bonita, cara. A trilha sonora escolhida, sabe? Você vê mais coisa daquela cena, você sente mais o drama, o peso, o desespero da Violet em salvar ali o Gilbert naquele momento, o desespero do Gilbert também em dizer o que sentia pra Violet, em dizer que ela deveria ser livre, dizer que ela poderia ser quem ela era ao invés de simplesmente uma arma. Enfim, cara, a cena é realmente muito bonita, eu achei ela muito bem feita. De qualquer forma, a trilha sonora escolhida, cara, eu amei a trilha sonora desde o primeiro momento que saiu Violet Evergarden. A primeira coisa que eu notei e amei nessa obra foi a trilha sonora, que é simplesmente magnífica, e neste episódio estava incrível. Mas seguindo na cena seguinte, a gente tem a Violet ali no mesmo lugar, basicamente no mesmo ponto onde ela estava com o Major naquela noite e tudo mais. E, cara, ver ela tirando as pedras, tentando, sabe, achar ele ali em algum lugar é bem triste, velho. Ver o quanto ela ainda depende sentimentalmente dele, pelo menos até aquela parte do episódio. Ver o Rodin chegando lá pra tentar convencer ela. Enfim, é bem tenso. É uma cena bem triste que, cara... Enfim, Violet Evergarden tem essas cenas, né, tipo, essa contextualização, esse questionamento sobre o ser humano, essas coisas, enfim, foi uma cena bem feita. Falando em cena bem feita, teve a cena do carro, né? Quando a Violet já tava ali dentro do carro com Roddins, com o Benedict, ela já tava ali dentro do carro e tal, e quando eles encontram aqueles soldados lá, por causa dos guerrilheiros lá do outro exército, eles desviam o caminho e quando o carro tá virando, né? A Violet, ela olha e tem uma ilusão dela ali mesmo, dela mesma ali, batendo continência, né? Isso só prova o quanto que ela ainda tá traumatizada pelas lembranças dela. Então, enfim, essa cena, ela realmente é muito bonita e por mais que seja rápida, cara, ela serviu pra muita coisa, ela entrega muita coisa na sua cara sobre a personagem. Então, enfim, cara, foi uma cena muito bonita, eu tenho que elogiar a direção desse episódio que tava incrivelmente magnífica no meu ponto de vista, tava muito bem feita, foi um episódio mais simples, porém ele foi melhorado por conta da direção e da trilha sonora, mas enfim, parabéns aí à direção do episódio que tava incrível, foi de encher os olhos. Mas nisso a gente vê, né, que a Violet, ela não tá nem um pouquinho bem, né, quando ela volta
volta, né, pra empresa lá e tudo mais, ela se isola no quarto dela, ela tenta um monte de coisa, ela destrói as coisas ali na mesa dela, ela tenta se matar, cara, é bizarro. Mas enfim, ela tá bem abalada mesmo, a gente vê isso quando a Catleia chega lá com ela e pergunta as coisas e tal, e a Violet simplesmente responde que por conta das cicatrizes, né, e tudo mais, o negócio das chamas que o Roddins falou pra ela. A gente vai vendo isso e, cara, é realmente bem pesado, né? E faz sentido justamente por conta das coisas que a Violet fez. Ela chega a ter pesadelos com aquela coisa que aquele capitão daquele navio falou, dizendo que ela não pode escrever essas cartas pra unir pessoas depois de tudo que ela fez e tudo mais. Ela imagina o próprio Major dizendo isso e ela se culpa por conta de todas essas coisas, sabe? Ela se demonstra mais abalável por conta dessas coisas. Ela se mostra mais humana, né? Ela se sente mais frágil perante todas as coisas que ela já fez, né? Ela tenta se matar, como eu já disse. Ela se sente culpada e acha que não merece estar viva por conta das coisas ruins que ela fez. E aí ela vai tentando ali as coisas e tudo mais, recebe a carta, vai ajudar a entregar outras, e é nesse momento que, enfim, basicamente nesse momento onde ela sente como é ser amada, como é ser querida, né? Ela vai tendo essas experiências, e eu acho que isso é a melhor coisa em Violet Evergarden, né? Essa entrega do ser humano, como é que o ser humano pode ser amável perante outros. E é exatamente como eu disse, cara, as experiências dela só provam o quanto o ser humano ele pode ser complexo, né? Basicamente, acho que é isso que a própria obra em si, ela foca, né? Nos sentimentos do ser humano, no desenvolvimento e no quanto de valor que a gente precisa dar pra essas coisas. E é basicamente o que a Violet, ela vai vendo ao longo do episódio, né? Ela vai recomeçando, ela vai começando a se sentir mais humana, ela vai basicamente reiniciando tudo isso. E isso é algo bem interessante justamente pelo fato de que ela vai passando pelos lugares e vai vendo cada uma das pessoas que ela ajudou, né, e tudo mais. Ela escreve lá uma carta do Spencer pra Luculia e tudo mais. Ela encontra também um jornal lá que mostra aquela princesa lá, a princesa Charlotte e tudo mais, casando lá, visitando crianças e não sei o que mais. Ela encontra também um cartaz lá do autor que ela ajudou e tudo mais. A gente tem ali o Leon também, ele aparece lá no meio de uma montanha de neve. Então ela vai vendo, ela vai se lembrando dessas coisas e vai sentindo como é que é esse sentimento, sabe? Ela vai sentindo basicamente como é que são essas coisas, ela vai, sabe, desenvolvendo isso melhor, ela vai percebendo como é que é realmente ajudar as pessoas, como é que é importante receber um carinho de alguém, é importante receber esse tipo de coisa. Então acaba sendo bem interessante essa cena justamente por conta dessas coisas, né? A Violet, ela se prova mais humana em vários momentos, enfim, eu acabei falando muito, mas é porque realmente é algo que merece ser citado e que muita gente não fala. E justamente o que eu falei anteriormente, né, sobre as ações da Violet, né, ela se culpa por conta das ações dela, só que ela não se lembrava das coisas boas que ela já tinha feito até então, né, ela já tinha ajudado tantas pessoas, tinha ajudado o Leon, a Luculia, tinha ajudado a Charlotte lá, as cartas, inclusive a Charlotte fica olhando as cartas lá com o noivo dela, com o marido dela agora, né. Enfim, cara, é bem bonito mesmo, eu gostei bastante, o episódio foi muito bem feito, tem que dar parabéns definitivamente pra equipe da direção, pro pessoal da trilha sonora, que ficou maravilhoso, né, o anime realmente ficou muito bem feito, mas um porém é que eu não enxergo uma continuação pra depois desse episódio, eu não enxergo, sabe, eu não enxergo um plot twist pra depois disso, a não ser que o Major esteja vivo, aí sim, mas pra mais basicamente 5 episódios ou 4, eu não lembro exatamente quantos ainda vão ter, né, mas enfim, pra mais tantos episódios assim, eu não lembro o que eles têm de conteúdo ainda. De qualquer forma, eu espero que os próximos episódios sejam muito bons e que você tenha gostado desse vídeo, então deixa o seu like e compartilha e se inscreve, porque ajuda muito. Essas foram as minhas opiniões sobre o episódio 9 de Violet Evergarden. Então é isso, pessoas, valeu, falou e até a próxima.